Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Ela vai começar daqui a 5 minutos para ter tempo das pessoas irem entrando. As câmeras e microfones estão desligadas para não ter nenhuma interrupção. A gente incentiva que vocês usem o chat para fazerem comentários e perguntas que a gente vai responder no final. Também essa live está sendo gravada e a gente vai poder disponibilizar ela para depois, caso vocês queiram. É isso, daqui a 5 minutos a gente começa. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Iniciaremos então agora mais uma live da Módulo. A gente vai falar hoje sobre a questão da maturidade da LGPD, porque muitas das empresas já começaram, pensam que já terminaram. Por que eu falo que pensam que já terminaram? Porque isso é um processo contínuo, não é um projeto que tem início, meio e fim. E a maturidade da conformidade da LGPD, depois de avaliada, a gente percebe que muita coisa se tem a fazer, fruto do que não foi feito, né? E fruto das novidades que a todo instante aparecem para que a gente possa, implementando no ambiente, estar mais próximo da conformidade exigida pela lei, né? E a gente vê que para manter a conformidade exige sim um monitoramento constante, a adaptação a mudanças até na cultura organizacional, voltado logicamente para a privacidade. Então, isso faz com que o processo, mais do que um projeto, se mantenha sempre atualizado. Considerando que a conformidade com a LGPD, né, já está implementada e que toda a documentação exigida, por exemplo, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados está em ordem, ou não muito em ordem, o próximo passo é garantir essa manutenção, essa melhoria contínua do programa em si de privacidade e proteção de dados, sempre à luz de diversas atualizações dessas entidades reguladoras. Mas antes de começar, quero abrir um parênteses, porque a Módulo vai fazer 40 anos e a gente está preparando começou ontem, antes de ontem, todo dia vai ter um post, então se ligue aí nas redes sociais da Módulo, mais especificamente no LinkedIn, que todo dia vai ter um post, são 40 posts importantes, com lives, com documentações e artigos, dessa trajetória toda da Módulo, e de lá para cá a gente vê que mudou muito em termos de shape dos mais antigos, vamos dizer assim, até da mesma do rumo da Módulo, da automatização que ela adotou e que vem adotando nas suas soluções de governança, risco, conformidade, privacidade, segurança cibernética, gestão de continuidade de negócio, e assim sucessivamente. Bom, entrando então agora especificamente no tema, a gente vê que a primeira coisa a se fazer em termos de atualização é justamente nos dados pessoais, no tratamento dos dados pessoais. E a gente organizou esse programa de governança em privacidade, sempre à luz da norma e das melhores práticas, estruturando, então, o nosso software módulo LGPD Manager em 4 submódulos, vamos dizer assim, né? 4 submódulos que se interagem, que se interligam e são necessários para o cumprimento da lei. Desde o tratamento de dados pessoais, que é o input de tudo, é o começo de tudo, passando então para o fluxo de respostas, com as diversas entidades, pessoas e entidades que possam chegar até a nossa organização, o painel do encarregado, que vai auxiliar o encarregado, o DPO e sua equipe no trato disso tudo, nas respostas, nas obrigações, etc. E um outro módulo chamado Gestão e Governança, que também arremata com indicadores, com performance, com monitoramento e assim sucessivamente. Vamos começar, logicamente, pelo começo e dizer que, para eu realmente fazer esse tratamento de dados, a primeira coisa a se fazer é sanear
as inconsistências que levam a esse tratamento. Consistência em áreas, em processos de negócio, se é que a empresa se organiza com processos de negócio, mas não há obrigatoriedade para isso. Nos sistemas, nos agentes de tratamento, isso tudo faz parte, então, da estrutura de tratamento de dados. Porque a gente vê de lá para cá muita mudança, né, nas áreas, em sistemas, mais do que, logicamente, nas áreas. Nas áreas, por exemplo, só quando você tem uma fusão e aquisição que você muda uma área, um processo também. Mas as reorganizações organizacionais também fazem com que essas mudanças tenham que traduzir nessas novidades no tratamento de dados pessoais. Sistema, a mesma coisa, muda constantemente e os agentes de tratamento de dados é aquela mudança constante, porque um novo parceiro de negócio pode surgir, um novo fornecedor crítico também chega até nós, e a gente tem que, então, atualizar isso tudo. Depois disso feito, essas atualizações, é hora, logicamente, de registrar as operações de tratamento de dados, que é suportado por todo esse inventário, né, de entidades aqui. E aí, operações de tratamento de dados, a primeira coisa a se fazer é, para cada operação, registrar a operação que chama de roupa, né? E, então, se eu tenho lá 100 operações, eu tenho que ter 100 registros. Se eu tenho 1.000 operações de tratamento de dados pessoais em diversas áreas, eu tenho que ter 1.000 registros de operações de tratamento, por exemplo. E também verificar em cada uma das operações de tratamento quais são as hipóteses legais, né? Consentimento, obrigação legal, obrigação contratual, legítimo interesse e assim sucessivamente. Além disso, você tem que verificar em todas as operações de tratamento quais são as de alto risco. Lembrando que alto risco, pela orientação da NPD, por exemplo, é por hipótese quando eu tenho um grande volume de dados, ou seja, tratamento em larga escala. É também, por exemplo, que possa afetar significativamente esses interesses dos titulares, por exemplo, dos direitos dos titulares. Ou então, por exemplo, quando você tem vigilância e controle dessas áreas de interesse acessíveis ao público, também se caracteriza como alto risco. Enfim, tem lá as orientações para você classificar quais as operações de tratamento são de alto risco. Pois bem, feito isso, para todas as operações de tratamento cuja hipótese legal é legítimo interesse, você tem que fazer um teste de balanceamento. Então, se eu tenho das 1.000 operações de tratamento, 10% são legítimo interesse, eu tenho aqui, então, que fazer 100 testes de balanceamento. Mesma coisa com alto risco. Se eu tenho uma parcela de alto risco dessas operações de tratamento, eu tenho que fazer dessa parcela, emitir um relatório de impacto, que é o IRPD, por exemplo. Então, por hipótese, se eu tenho 300 registros de 300 operações de tratamento, eu tenho que emitir um relatório de 300 registros de operações de tratamento, roupa. Para cada um dos 300, se eu quiser tirar quais são os de legítimo interesse, se eu tenho, sei lá, 20% das operações de tratamento, aquelas hipóteses classificadas como legítimo interesse, eu tenho lá que emitir 60 testes de balanceamento, 60 testes de balanceamentos, por exemplo. E se nessa hipótese de alto risco das operações de tratamento eu tiver, sei lá, 10% do todo, eu tenho que, então, nesse caso aqui fictício, emitir 30 RIPDs, relatórios de impacto e proteção de dados. Essa, então, é a obrigação nessa fase de tratamento de dados pessoais. Para isso, eu pegando todos os registros de operações de tratamento, eu sou alicerciado nesses registros com sistemas, as áreas, os agentes de tratamento e assim sucessivamente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um painel onde eu tenho todas as áreas que fazem parte do levantamento que eu fiz. Ou então, eu tenho todos os sistemas de suporte de dados também feito nesse levantamento.
Para também auxiliar a emissão do registro de operações de tratamento, eu tenho também inventariado todos os agentes de tratamento. Isso compõe, por exemplo, então, eu já posso fazer a emissão dos registros de tratamento de dados pessoais. Então, nesse quesito de tratamento de dados pessoais, vou fazer um shift aqui para o sistema, um momentinho, por favor, onde eu vou rapidamente aqui mostrar como, por exemplo, eu controlo isso tudo em relação a tratamento de dados pessoais. Essa já é a cara que vocês estão vendo do LGPD Manager. Então, note que aqui o tratamento de dados pessoais... Opa, desculpa, não estou... Tem que voltar para cá. Aqui, desculpa. Bom, aqui então vocês veem que no tratamento de dados pessoais, o inventário das áreas, dos processos de negócio, dos sistemas, dos agentes de tratamento e assim sucessivamente, é importante que você faça esse levantamento inicial. Se já foi feito esse levantamento inicial, vocês têm que ir atrás das inconsistências e também dessas mudanças todas que ocorrem para que eu possa, então, gerar um painel de áreas, gerar o inventário de agentes de tratamento, ou gerar, então, o painel de sistemas, que você começa a controlar, por exemplo, nas áreas, quais são de alto risco. Então, aqui nesse exemplo fictício, de todas as 15 áreas analisadas, eu tenho aqui 3 que tratam, que são de alto risco, por exemplo, né? E aí você, então, começa a ter uma noção de o que vai gerar em termos de RIPD, ou então os agentes de tratamento que são também de alto risco, que eu tenho que, enfim, controlar esses agentes de tratamento em termos de responsabilidades e atividades, plano de ação, e também quais os sistemas críticos, aqueles que têm maior volume de dados, aqueles, por exemplo, que tratam de dados sensíveis, que tratam de, por exemplo, dados de criança, adolescente e etc., né? Que também é uma das classificações de alto risco. Então, se eu tenho sistemas que têm um volume grande de dados, que tratam de sistemas, os sistemas que tratam de criança e adolescente, de dados sensíveis, eles são, então, sistemas de risco que eu preciso, então, fazer o RPD, o registro de operações, do RPD, e aqueles que têm legítimo interesse emitir, então, os testes de balanceamento. Então, aqui, por exemplo, eu sei que das operações de tratamento, no painel de operações de tratamento, eu sei quais são aqueles que são de legítimo interesse. Daqui mesmo eu já posso gerar o teste de balanceamento. E daqui mesmo eu já posso gerar também o meu RIPD. Então, aqui eu tenho aqueles que são de alto risco e que precisam de RIPD, aqueles que precisam fazer teste de balanceamento, por exemplo, né? Eu posso ordenar quais são aqueles que eu preciso fazer teste de balanceamento. Então, eu já tenho aqui todos eles que eu preciso fazer teste de balanceamento, e aí eu faço um drill down, isso aqui é o dashboard, eu posso, então, entrar propriamente no registro de operações e detalhar a ficha daquele registro de operações para saber a identificação, para analisar esse registro, quais aqueles que tratam dados sensíveis, por exemplo, e fazer uma avaliação de risco para, então, poder emitir o RIPD daqui mesmo, por exemplo. Eu abro o registro, vejo qual é a avaliação, se é de alto risco, eu já gero o RIPD. Abro o registro de operações, vejo qual é a hipótese legal que foi designada pelo responsável que respondeu no mapeamento esse registro, e se realmente tratar de legítimo interesse, daqui mesmo eu já gero o relatório, o teste de balanceamento, o LIA, né, que algumas pessoas conhecem, mas pela NPD é o teste de balanceamento para
esse registro de operações que, por sua vez, foi classificada como legítimo interesse, por hipótese, né? Então, a gente vê que só de tratamento de dados pessoais, eu tenho aqui muita coisa a fazer. Ou seja, sanear todas as inconsistências do inventário de tudo. Então, aqui o software ajuda ao DPO e sua equipe tratar as inconsistências. Para vocês terem uma ideia aqui, nesse dado fictício, todos os roxinhos têm uma inconsistência. Ou que alguém não respondeu, ou alguém deixou um campo sem resposta, ou alguma área não foi contemplada. Então, aqui eu já tenho uma noção dessas inconsistências para poder tratar efetivamente a atualização desses dados. Porque não adianta nada eu gerar um LIA, um teste de balanceamento ou um RPD por solicitação de uma entidade, que os dados, então, estejam desatualizados. Então, isso é um problema que a gente precisa sanear. Bom, para, então, caminhar, eu falei do tratamento de dados, falei desse item aqui de tratamento de dados, né? E agora vou partir para verificar qual é o fluxo de respostas. Porque uma coisa logicamente que eu botei um item 1, 2, 3, 4, mas não necessariamente eu preciso terminar um para fazer o 2. Lógico, a todo instante pode bater na minha porta um titular de dados exigindo o seu direito. Ou então um agente fiscalizador, uma autoridade fiscalizadora, coletando ou solicitando alguma informação. Então, esse mundo aqui, o jogo já está sendo jogado. Então, a todo instante, eu tenho que dar resposta no canal apropriado para esse tipo de público, vamos dizer assim. E aí, para isso, eu mapeio todos os canais possíveis inventariados hoje na empresa. E a primeira dica tenha um canal único de resposta. Porque se você abrir muito leque, a gente já vê cliente, por exemplo, que tem o Fale Conosco, um canal, um e-mail do DPO, outro canal, segundo canal, uma ouvidoria, o terceiro canal, alguém que pode bater a porta fisicamente numa agência, por exemplo, é outro canal. Enfim, se você orientar todos que possam receber qualquer solicitação do titular para ter um canal único, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque essa resposta tem que ser dada rapidamente ao titular, ou um parceiro, ou um agente colaborador, um agente fiscalizador e assim sucessivamente. E para isso, a gente tem uma automatização desde o inventário e a informação chegando nesse canal. Então, por hipótese, vamos supor que o canal único que vocês escolheram é o dpo@empresa.com.br, né? Esse foi definido o canal único. A gente tem, então, a integração desse e-mail, para ao invés de você ficar olhando tudo quanto é tipo de e-mail para ver o que é possível responder e é de obrigação responder ou não, a gente faz a integração. Toda vez que chegar um e-mail, automaticamente você faz a integração e recebe isso pelo próprio software. Então, aqui já é a cara do software no que diz respeito às respostas. Aqui, desculpa, tá o painel de encarregado, mas eu vou abrir o software, agora vocês estão vendo, que é tudo que é possível controlar em termos de resposta para você dar celeridade. Então, todo direito titular, eu consigo, então, controlar o que vem dos titulares para dentro da organização. Tem aqui um painel só de resposta ao titular. Ou então, qualquer tipo de incidente que ocorra, eu também consigo controlar e dar resposta aos incidentes, e até no formato que a NPD exige. Então, se eu tenho um incidente, quando eu vou comunicar, como eu vou comunicar, o que eu vou comunicar, para quem eu vou comunicar, e o formato dessa comunicação também está tudo dentro do nosso software para ajudar ao DPO. E, para finalizar, o painel do encarregado, que vai dar
também maior controle à equipe responsável pela gestão do Programa de Governança e Privacidade de Dados, onde eu possa ver os prazos, os dashboards, os indicadores e tudo aquilo que é necessário para que eu possa, então, fazer o maior controle. Bom, Fernando, dentro desse tempo combinado, eu solicito agora você entrar e a gente depois finalizar com perguntas e respostas dos participantes. E eu convido a vocês aí a qualquer dúvida, qualquer pergunta, colocar no nosso chat que a gente vai responder logo em seguida. Ok? Obrigado, Lira. Bom, o Lira ele falou sobre um processo bastante que tem algum grau de maturidade, né, no que se refere a LGPD. Mas uma pergunta, né, que sempre aparece é como é que eu avalio a conformidade com a LGPD? Quais são os elementos? Várias organizações já passaram por processos de avaliação e como que a gente faz para chegar a essa avaliação? Então vamos lá, vamos pegar um pouquinho da nossa experiência. Nós temos boa experiência de certificação, nós há muitos anos somos certificados ISO 27001, quando surgiu a 27701, nós também fomos uma das primeiras empresas. Nós também somos certificados Great Place to Work e também pelo Ministério da Defesa, nós somos certificados de empresa de estratégia de defesa e também o nosso software é certificado Produtos Estratégicos de Defesa. Nós estamos acostumados com esse processo de certificação, de auditoria, de avaliação, e sempre a gente acha importante utilizar, né, os termos corretos em cada um dos elementos. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem encaminhar pelo chat, tá? Qualquer dúvida, tanto na minha parte quanto na parte do Lira. E a nossa intenção é falar especificamente sobre isso. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, chamar pelo nome certo. O nome correto é avaliação de conformidade com a LGPD. Não é auditoria, não é maturidade e não é ISO 27701, NIST ou CIS. Não significa que a auditoria, maturidade e NIST, CIS, ISO 27701 não são importantes, mas eles tiram o foco e a energia de um processo que você precisa avaliar de conformidade. Se alguém perguntar como está a conformidade com a LGPD, vocês vão precisar dizer como está a conformidade com a LGPD, e não com o NIST, não com a 27701. Mas eu fiz uma avaliação baseada no NIST. Eu fiz uma avaliação de maturidade, não é isso, ou seja, lei é conformidade, é 1 ou 0, ou está ou não está. Então, por isso, a gente sempre acha importante chamar pelo nome certo. Outro ponto, quais são os benefícios, né, da avaliação de conformidade? Primeiro ponto, são vocês conhecerem a situação atual. Tá? Vocês precisam conhecer a situação atual, saber o que está acontecendo, saber como que está o seu modelo. E uma coisa que acontece muito, né, eu estava conversando com algumas pessoas, é exatamente a falsa sensação de conformidade. Atualizar a conformidade, porque muitas vezes surgem, né, regulamentações, ou seja, cada vez que a NPD faz uma publicação, pode ter certeza que você passa a estar menos conforme. Então, você precisa tomar ações para corrigir. Como são muitos documentos, né, sempre é difícil. Identificar os gaps, quais são os gaps? Vocês querem ver um gap super comum? Vou até usar isso aí num exemplo. É que, pela definição da LGPD e da NPD, você precisa identificar as operações de tratamento que, 1, tratem dados de criança, 2, tratem dados de adolescente, 3, tratem dados de idosos e 4, tratem dados de outros vulneráveis. Não é uma pergunta só, não é uma pergunta, trata dados de menor, ou idoso, ou vulnerável? Não, são 4 perguntas. Então, esse é um exemplo de um gap. Mas por que eu vou fazer 4 perguntas? Porque as situações, as ações para resolver qualquer uma delas é diferente. Então, se, por exemplo, você pode falar, não, mas a NPD, quando define a avaliação de risco, ela junta idoso com criança, realmente junta. Só que as obrigações para idoso, né,
estão num lugar da LGPD, são vinculados ao Estatuto do Idoso, ao Estatuto do Superidoso, e de criança estão em outro lugar da NPD, tem outras obrigações e está vinculado ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é bem importante você se atentar para esses detalhes. E o nosso modelo de avaliação considera isso, tá? Discutir detalhes, discutir conceitos, não chamar mais de DPIA, chamar de relatório de impacto, não chamar mais de LIA, chamar de termo de teste de balanceamento, né? Alinhar a nomenclatura e alinhar os artefatos, organizar quais são os artefatos necessários para estar em conformidade com a LGPD, ajustar os fluxos, né? Acertar, porque também na avaliação os fluxos são avaliados. Um ponto que é super importante, identificar esforço fora do foco. Uma coisa que a gente identifica muito nas avaliações é esforço fora do foco. É quando a própria organização ela está cometendo algumas pequenas falhas, ou seja, ela está gastando energia para coisa que não ajuda você a estar em conformidade com a LGPD. Então, a gente identifica muito isso, tá? Chega para o nosso cliente e fala, cara, para de fazer isso aqui, coloca energia numa outra coisa que você está deficiente ali. Melhorar e atualizar a capacitação da equipe, deixar a equipe melhor capacitada, apoiar o planejamento, né? Ou seja, deixar realmente, fazer com que o nosso planejamento ele seja submetido a uma avaliação de conformidade. Vou fazer, o que vai ser minha equipe, ela vai trabalhar com quem em 2026? Faz uma avaliação de conformidade, pensa nisso. Se preparar para a avaliação, né, nós vamos ver aqui, ou seja, várias organizações podem pedir para fazer a avaliação, seja interna, seja externa. Nós já convivemos com situações de avaliação feita por área interna de gestão de risco, de auditoria interna, o próprio conselho, uma área de compliance, que solicitam, né, que buscam fazer como que está a avaliação. Quais são os riscos de conformidade? Quem faz isso, né, é a área de gestão de riscos, então ela pode submeter você a um teste desse. E também externas, né, pode ser uma auditoria externa, pode ser um sócio, pode ser um futuro sócio, né, dentro do processo de M&A. Ou seja, você tem várias motivações, pode ser o Ministério Público, que vai perguntar para você como está a sua conformidade com a LGPD. Manter o método, você precisa ter um método. Como que eu avalio? Como que eu faço as medições? Como que eu tenho os indicadores, né? E ter a segurança para responder essa pergunta. Como está a conformidade com a LGPD? Alguns clientes nossos, quando eles recebem essa pergunta, eles já entregam o relatório de conformidade. Falam, a última avaliação que eu fiz foi essa, os gaps encontrados foram essa, as melhorias encontradas foram essa, disso aqui eu implementei isso, não implementei isso, estou planejado para fazer aquilo. Então, esse é um processo bem importante. Bom, continuando. Quando a gente vai fazer uma avaliação, tem que estar focado na LGPD. Tá? Tem que estar focado nos elementos da LGPD. Para facilitar isso, né, nós sempre fornecemos para os nossos clientes o fatiamento da LGPD. O fatiamento da LGPD. Então, ou seja, nós criamos esse modelo exatamente para que você possa pegar qualquer ação e encaixar em um tema da LGPD. Inclusive, boas práticas, publicações da LGPD, ou seja, essa é uma forma de você indexar o seu atendimento à LGPD. E isso aqui facilita bastante, tá? Nós temos diversas experiências que têm mostrado que esse processo facilita. O outro ponto é uma coisa que nós usamos bastante para deixar os nossos clientes, né, alinhados com relação ao atendimento à LGPD, que é as publicações da LGPD. Por exemplo, às vezes a gente identifica um cliente que fez um belo projeto de LGPD em 2022 e continuou só dando manutenção, sem fazer atualização, sem fazer avaliação de conformidade. O que isso significa? Significa que ele perdeu tudo isso aqui. Ou seja, ele não se atualizou. Tudo que foi a partir de 2022 de publicação da LGPD, ele não se atualizou. Inclusive, né, utilizando conceitos, termos e elementos passados. Então, por exemplo, gestão de incidente. Recentemente, nós fomos num cliente e falamos, cara, como que é o seu modelo de gestão de incidente? Falou, eu uso o modelo do ITIL.
mas você não usa o regulamento de incidente da NPD? Ah, não uso, porque a área de TI usa o modelo do AIDS. Cara, você não está em conformidade, você tem a possibilidade de ter problema caso você tenha um incidente. Então, esse ponto é importante. Essa tabela também, a gente considera ela, vocês vão ver daqui a pouquinho, como que a gente faz a avaliação. Como o Lira mostrou, né, a gente tem alguns artefatos que são obrigatórios. Quando a gente faz um modelo de avaliação, nós vamos avaliar os artefatos obrigatórios. Então, por exemplo, se o Lira falou, se você tem 300 operações de tratamento, precisa ter 300 roupas. A pergunta não é essa, tá? Mas a gente pergunta, todas as operações estão mapeadas? Se tem um fluxo de mapeamento de operações, essas operações estão classificando os dados corretamente? Essas operações, elas têm um registro de operações associado a qualquer momento? Porque se você tem 300 operações, tem alguns clientes nossos que têm 1.000, tem 4.000 operações, você precisa realmente ter 300 operações, que significa 300 roupas. Outro ponto é a transferência internacional. Recentemente saiu o regulamento, então é necessário, né, ter as cláusulas padrão. O prazo para isso aí está chegando próximo. Também, quando a hipótese legal é do legítimo interesse, tem que fazer um teste de balanceamento. E quando você tem avaliação como alto risco, outro ponto que a gente vê muito, tá? Mas muito mesmo. O uso de avaliação de alto risco fora dos padrões da NPD. Ou seja, alguém utilizou o modelo antes da NPD definir como é alto risco, continua até hoje. Então, também, tipo assim, eu diria que a maior parte das avaliações que a gente faz não há atenção para esse ponto. E também exige, quando é de alto risco, você precisa fazer um relatório de impacto. Então, esses são artefatos obrigatórios na fase de mapeamento. Como o Lira mostrou também, existe artefato obrigatório do fluxo de resposta. Nós também avaliamos isso. Do direito do titular, da gestão de incidentes, da prestação de contas e do privacy by design. Nota que nós procuramos fazer uma estruturação, porque uma lei, né, eu falo bastante isso, uma lei não é um framework. Uma lei, ela é um conjunto de requisitos que não necessariamente estão organizados de forma estruturada. Se vocês olharem o NIST, a ISO, o CIS, o COBIT, ele é estruturado, ele tem uma definição forte de termos, ele tem modelo hierárquico, ele tem um modelo matricial, ele tem correlacionamento, a lei não tem nada disso. A lei é um conjunto de orientações que, inclusive, determinado tema pode ser uma parte tratada no artigo 6, outra parte no artigo 19, outra parte no artigo 50. E você precisa amarrar todos esses elementos para poder fazer o atendimento. A gente chama isso de frameworkizar a lei, ou seja, pegar a lei e colocar ela no formato de framework. Lembrando que, por trás de cada caixinha dessa, tem toda aquela classificação que eu mostrei, todos os elementos associados à conformidade com a LGPD. Bom, então eu falei, existem artefatos obrigatórios para o mapeamento, a gente avalia isso na avaliação de maturidade. Existem artefatos obrigatórios no fluxo de resposta e existem artefatos obrigatórios na gestão e governança, né? Aproveitar, até aqui eu vi que a Marília mandou uma pergunta com relação à capacitação de empregados, vamos falar sobre isso aqui. Então, a gente tem, e pessoal, quem quiser mandar pergunta, fique à vontade, tá? Nós temos o seguinte, em termos de gestão e governança, existem as políticas e o acompanhamento, existe a gestão de cookies. Eu sempre falo o seguinte, a gestão de cookies, não existe uma ferramenta para fazer sozinha a gestão de cookies. Por quê? Porque você precisa fazer uma avaliação profunda no seu site ou nos sites que estão sob a sua responsabilidade, que isso demanda uma avaliação de um especialista. Isso é muito complexo? Não, é rápido, mas tem que ser feito, tá? Depois disso, o que eu faço? Aí é simples, tá? É colocar uma barra de cookies, uma política de cookies, um aviso de privacidade, tudo isso é bastante simples. Mas, no primeiro momento, você precisa fazer uma avaliação profunda. A gente tem conversado muito com isso, principalmente organizações que têm uma agência que faz o site. Por quê? A agência vai lá, bota um monte de cookie que não está no seu controle. Aí depois ela quer rodar uma barra de cookie somente para registrar aquilo. Não, nada disso. O cookie pode trazer riscos para vocês. Então, a gente sempre também faz esse tipo de avaliação.
A educação, conscientização e engajamento, nota o seguinte, lá no artigo 41, que fala sobre o encarregado, ele essencialmente define que o encarregado ele faz relacionamento com os titulares, com os colaboradores, com os agentes de tratamento e também faz o que a NPD e a organização mandar. Mas o que está explícito na lei é isso, são elementos de conscientização. Aí a Marília perguntou, né, se no quesito de melhoria da capacitação dos empregados, se há solução de treinamento com meios de aferição do conhecimento. Bem importante isso, tá? Marília, é o seguinte, quando você faz uma ação de educação, você tem um de 3 objetivos ou com a combinação. Ou você pensa em formar, ou seja, trazer conhecimento para a pessoa, ou você pensa em informar, ou você pensa em motivar. Um ponto que é bem importante com relação a isso é que as pessoas não precisam saber muito bem de LGPD, tá? Se você falar, vou ensinar o que é LGPD, cara, o público em geral vai ficar insatisfeito. O que você precisa fazer realmente é motivar. E tem muito motivo, muita questão para motivar. Então, os modelos que nós fazemos e medimos são de educação, conscientização e engajamento. Por que eu preciso de engajamento? Porque um agente de portaria ele precisa saber o básico da LGPD, ele precisa estar orientado, porque ele recebe as pessoas, registra, tira foto do documento, dá um crachá, esse crachá passa por uma catraca, a pessoa ela é filmada depois que recebe aquilo, o agente de tratamento precisa saber isso. O pessoal de RH também precisa saber. O pessoal que faz atendimento no call center precisa saber. Então, você faz não uma capacitação geral para todos. Você pega temas específicos, e não são muitos temas, e vai fazendo. Inclusive, hoje de tarde, a gente vai fazer uma dessas para os nossos clientes. E um ponto importante que a Marília colocou na pergunta dela foi com relação à medição. Ou seja, sim, você também pode fazer essa medição. Bom, feito isso, nós temos aqui a questão dos elementos da avaliação. Primeiro, faça a avaliação com um avaliador experiente, que tenha conhecimento, que saiba perguntar, que seja focado na avaliação. Esse ponto é muito importante, porque senão a avaliação, por exemplo, o meu avaliador fez o curso da Exim, aí ele vai e monta um questionário baseado no curso da Exim. O próprio questionário já está fora de conformidade com o LGPD. Por quê? Porque lá ele ensina outros conceitos, ele não ensina RPD, ensina DPIA. Muitas vezes, tem muita gente que não fala operador, fala processador, exatamente por influência dos cursos que usam os termos da Europa. Mas é essencial que você tenha alguém experiente que conheça as publicações da NPD, que saiba o que está aplicado ou não, de forma a fazer a avaliação. Aí, às vezes as pessoas falam o seguinte, mas vem cá, o módulo, você tem um modelo, você tem um modelo de capacitação, você tem uma ferramenta que você utiliza, você pode treinar o meu pessoal para o pessoal avaliar? Sim, pode, mas é aquela história, é possível, pode ser uma escolha sua, fazer uma autoavaliação, sempre é interessante, pelo menos a primeira, ser de uma pessoa que tenha experiência, tá? A gente tem passado por várias organizações de diferentes tamanhos e eu acho que isso aí traz um grau de satisfação, não o grau de satisfação da nota que recebe, tá? Mas sim das orientações que são recebidas e tudo mais, que às vezes a notícia, assim, você faz um trabalho desse e a notícia não é boa, fala que, pessoal, você está tratando criança, adolescente, idoso e vulnerável tudo como o menor, não é isso. Você não fez nenhum teste de balanceamento. Você tem várias operações classificadas como consentimento, porém a gente acha que não é consentimento, tem que ajustar essa hipótese legal. Então, acho que esse que é o ponto. Segundo elemento, ter um questionário focado na LGPD e publicações da NPD. Aquilo que eu coloquei lá no primeiro slide. Não é NIST, não é ISO 27701. Não estou dizendo que não é necessário. A módulo é certificada ISO 27701. A módulo faz avaliação baseada no risco. A módulo adora o CIS, inclusive quem traduziu o CIS português fomos nós. Porém, quando você quer fazer uma avaliação de LGPD, se alguém já fez do NIST, é ótimo para você aprender, para você entender e tudo mais, porém, não resolve o seu problema. Tá? O que vai ser cobrado pela NPD, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelo seu sócio, por uma empresa que você tenha fazendo uma operação, é na LGPD. Se você fez NIST, ele é bom, é curioso, eu gosto, acho o NIST assim, uma estrutura, um framework espetacular,
porém, você precisa fazer, até usando conceitos do niche, porém, o foco é a LGPD. Ter método e ter ferramenta, vou falar daqui a pouquinho para vocês, até na conclusão da nossa fala. Implementar um modelo de melhoria contínua, ou seja, quando você começa a fazer a avaliação, o legal é você fazer anualmente, um pouquinho antes do planejamento, tudo mais que aconteceu naquele ano, porque, inclusive, o questionário muda, tá? Nota que nós vimos aqui nesse slide que a NPD, ela publica muita coisa, e mais, essa muita coisa que a NPD publica influencia no seu projeto, influencia na sua conformidade. Então, se você tinha uma nota alta aqui em janeiro de 2024, em janeiro de 2024, e não fez a implementação, não fez nenhuma implementação nesse ano de 2024 nova, não atualizou com relação às publicações da NPD, você está praticamente 15 publicações atrasado. Ou seja, se você aplica o questionário aqui em janeiro, aí você recebeu, eu estou com nota alta. Aí você não fez nada. Aplica o mesmo questionário em dezembro, aplica o questionário atualizado em dezembro, sua nota vai ficar baixa. Então, por isso que é importante ter essa atualização. Então, a melhoria contínua é essencial. Aí você fala, é possível eu baixar minha nota e estar melhorando? Sim, é possível. Por quê? Porque a prova fica mais complexa. Aquela história do time que estava na Série B e depois foi para a Série A. Foi campeão da Série B e foi 13º, quase entrou no Z4 na Série A. Ele melhorou? Melhorou, ele está na frente. Mas os conceitos são diferentes. As perguntas são diferentes. O grau de exigência é diferente. Ele não vai ficar em primeiro na Série B, passar para a Série A e virar o campeão da Série A. Acho que isso só aconteceu uma vez, se eu não me engano. Acho que foi com o Corinthians. E outra coisa, sincerômetro alto, tá? Outro dia nós fomos fazer uma avaliação e o cliente falou, pega leve. Cara, que pega leve, cara? Não tem esse negócio de pega leve numa avaliação desse tipo. Pode até ser o seguinte, uma coisa que eu acho que é razoável, que faz sentido, é quando você mantém a avaliação interna da equipe. Legal, mas não tem que pegar leve, cara. Tem que fazer uma avaliação real. Tem que ser um sincerômetro alto. Tá? Ou seja, não, me entrega só as perguntas fáceis. Beleza, se faz só pergunta fácil, você vai passar, mas vai numa avaliação medíocre. Então, é essencial, ou seja, uma avaliação não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Uma avaliação não serve para facilitar a vida. Não é isso. Ou seja, é uma avaliação real, é uma avaliação concreta. Você vai ter ali respostas reais. Então, é necessário realmente ter um sincero. E está isso tudo combinado com todo mundo. Fala, pessoal, olha só, nós não estamos aqui em busca de elogio, nós estamos em busca de uma avaliação sincera. Isso aí realmente é bastante importante. Bom, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, como que nós criamos esse modelo, né? Nós fazemos utilizando ou seja, aqui, no que nós vamos mostrar para vocês, tem algumas coisas. Número 1, nós temos um método, vamos falar sobre um método. Número 2, nós vamos falar sobre uma ferramenta, poderia ser uma planilha. Número 3, vamos falar sobre perguntas. São os elementos necessários, tá? Então, essencialmente, olha só, a primeira coisa que a gente faz... Lembre-se que nós trabalhamos, isso aqui é a nossa organização, tá? Que eu falei para vocês. Nós frameworkizamos a lei e organizamos nesses elementos. Tratamento de dados, fluxo de resposta, encarregado e programa de governança em privacidade. Olha aqui em cima, tá vendo? 54 perguntas. São 54 perguntas o nosso método. Então, quando eu abro aqui tratamento de dados, ele está separado em operação de tratamento de dados pessoais, cookie e conformidade do site, medidas técnicas de segurança, técnica administrativa, hipóteses legais e alto risco, roupa, RPD, teste de balanceamento e gestão de consentimento. O fluxo de resposta ele tem 5 elementos. Direito do titular, gestão de incidentes, prestação de contas, privacy by design e transferência internacional. Só uma observação, tá? A transferência internacional nós estamos trazendo aqui para cima, mas as perguntas são as mesmas e os conceitos são os mesmos. Quanto ao encarregado, né, a gente faz perguntas sobre conformidade com o regulamento e o guia do encarregado. Olha só,
O regulamento e o guia do encarregado saíram no final do ano passado, já precisa avaliar. Ah, mas eu não fiz nada. Avalia, recebe nota baixa, para que você possa criar um processo de melhoria contínua. O canal com encarregado e triagem, a educação, conscientização e engajamento, olha aqui, Marília, que você tinha perguntado, ou seja, também é avaliado, e também o programa de governança em privacidade. Então, a gente tem perguntas para cada um desses elementos. Então, olha só, eu vou pegar aqui uma pergunta, que é essa aqui. Essa pergunta aqui ela já está respondida, tá? Então, eu vou pegar essa primeira pergunta. Deixa eu abrir aqui. Pronto, é essa pergunta. Pronto. Então, olha só. Existe uma base de conhecimento, inclusive com relacionamento, nesse caso aqui ele está relacionado com alguns requisitos da ISO 27. Ah, Fernando, mas você não falou que não deve usar a 27701? Não deve usar ela como essência, como espinha dorsal. Mas na hora de aprofundar, existem conceitos lá que ajudam você. Então, foi feita uma entrevista, as perguntas aqui, até dei uma simulada aqui, as perguntas aqui entram na entrevista, e no final a gente monta a justificativa. Então, vamos simular aqui um caso. Então, suponha que eu esteja... outra coisa, tá? Dentro desse modelo, nós temos vários elementos, tá? Você pode colocar tags, você pode colocar tags, tá? Eu quero botar aqui, ó, esse assunto aqui, eu quero também alinhar com a área de TI. Então, já vai vir aqui alinhar com a área de TI. Então, existe aqui uma descrição do que é esse elemento, qual é a recomendação. A pergunta é, o tratamento de dados pessoais de criança, adolescente, idosos e outros vulneráveis está registrado em todas as operações de tratamento de dados pessoais? Há uma pergunta para cada um desses tipos de dados pessoais? Então, isso aqui é essencial. Eu tenho 300 operações. As 300 está respondido? Segunda pergunta. Tem uma pergunta para cada um desses tipos de dados pessoais? Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, vou colocar, existem algumas operações de tratamento sem a classificação. Aí eu vou botar aqui também, ó, que a pergunta de crianças e adolescentes está associada a está junta. Não há perguntas específicas para cada tipo de titular. Então, botei mais uma perguntinha aqui. Botei mais uma colocação. Nota que isso aqui é a entrevista, tá? Que a gente está fazendo. Nós estamos olhando aqui para vocês e fazendo a entrevista. Quando nós... aí eu vou falar, suponha que eu fiz a entrevista aqui com alguns elementos, estão aqui as bases, e eu vou falar o seguinte, está aqui, ó, a conformidade está em andamento. Tá? Um ponto interessante, uma vez que nós temos uma inteligência artificial treinada, temos as bases de conhecimento, temos a nossa experiência aqui colocada, eu posso gerar a justificativa. Então, olha só, a justificativa já acabou de ser gerada com inteligência artificial, também com as ações que devem ser feitas, os comentários todos necessários e as ações que são recomendadas. Ó. Tá? Inclusive um lembrete aqui. E também é possível, né, dentro desse modelo, criar novas ações. Então, aqui, como é que eu vou pegar aqui? Esse item aqui, ó. Suponho que isso aqui é uma ação que eu preciso fazer. Eu venho aqui. Tem um processo automático aqui também para isso. Legal. Então, ó, essa ação aqui eu vou fazer dia 1º. Eu pretendo terminar no dia 3. Quem é o responsável? Vou estar aqui como responsável, o José.
Então, essencialmente, esse aqui é um modelo. No final, nós geramos uma pontuação do grau de conformidade. Lembrando, não é, inclusive é possível, né, preparar aqui uma avaliação de prioridade. Tá? A gente usa um modelo chamado FUI, que é facilidade, urgência e importância. Então, tem um método para isso aqui. Isso já pode vir pré-preenchido. E aí você vai ter, para cada um desses elementos, uma nota da avaliação. Então, essencialmente, ou seja, para cada um desses elementos, nós, na maior parte das vezes, a gente consegue responder essas 54 perguntas em aproximadamente 8 horas de trabalho, alguém experiente da Módulo fazendo a entrevista. E acho que esse é um serviço, né, que ele é bom de ser feito. Ou seja, quando nós fazemos esse serviço, nós fornecemos o apoio, deixamos a ferramenta para você fazer as observações e para você também fazer avaliação e atualizações. E montamos aqui também, né, tem a visão das atividades, do que é necessário fazer, qual é o plano de ação, que tudo isso é decorrente desses elementos. Agora, nota que tudo pode ser classificado, tá? Falar, não, primeiro aqui eu quero falar sobre dados sensíveis. Botei aqui, cadê? Nós temos aqui uma pergunta sobre dados sensíveis. Não, eu quero falar sobre, não quero falar mais sobre dados sensíveis, eu quero falar sobre... Aqui. Quero falar sobre consentimento. Tem 2 perguntas sobre consentimento. Mas e aqui a parte, o artigo 37, que é importante, que fala do registro das operações. Tem 10 perguntas sobre isso. E sobre boas práticas e governança. Nota que tudo isso aqui é estruturado conforme a LGPD. Ou seja, boas práticas e governança tem 4. E só para a gente concluir aqui, agente de tratamento. Tem 2 perguntas sobre agente de tratamento, então aqui as 2. E também dados sobre o encarregado. Então, como eu falei para vocês, tá? O que nós temos aqui encaixados, né, em termos de visualização? Nós temos um método, nós temos um questionário de alto nível, já foi testado várias vezes, e também temos a automatização e geração de relatórios. Com isso aqui você ganha muito tempo e nós estamos à disposição de vocês para as perguntas. Eu agradeço a presença, nós vamos pular para as perguntas, se alguém quiser fazer qualquer pergunta. Lira, já vi que tem uma pergunta para você aqui do Leonardo. Não sei se você já se preparou para a resposta, que a pergunta não é simples, não. Vamos lá. Sim, claro. Bom, Leonardo, primeiro agradeço aí o questionamento, acho muito importante, até o contexto que você dá na pergunta. E o que eu falo aqui, lógico, você não vai proibir, mas você vai orientar ou aquela pessoa que atende o call center para ter o canal único de registro, ou fazer automatização, haja visto que às vezes o time é pequeno, até para dar as respostas que precisam ser dadas. E nesse sentido, por que eu falo de automatização? Porque às vezes você recebe pelo canal do encarregado muita coisa que não tem nada a ver com a obrigação. É um currículo que alguém manda, é um convite de um evento, é alguém vendendo alguma solução, e você começa a poluir esse canal, vamos dizer assim, e o tempo é curto. Então, por isso que essas integrações são importantes, mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, você fez realmente certo, ou seja, lógico, você não pode impedir, mas orientar, mesmo automaticamente. Se alguém envia um questionamento e o canal único é por e-mail, você pode automaticamente responder para utilizar, por exemplo, o e-mail do encarregado, por hipótese. E também tem um problema na questão de você ter certeza que aquela pessoa que está pedindo é realmente o titular. E aí a gente tem tecnologia integrada com o LGPD Manager para fazer essa autenticação. Inclusive, alguns projetos a gente integra com o GovBR, ou seja, se ele se autenticou no GovBR,
o software aproveita essa autenticação para você comprovar que aquele titular que é o titular mesmo. Espero ter respondido a sua pergunta. O Fernando, não sei se você vai complementar a pergunta da Marília, mas só complementando o que você já havia falado, quando você fala de os verbos, né, motivar, formar e informar, só ressaltando, viu, Marília, que para o engajamento e também para informação, a gente pode se valer de integrações com o software de mensagem que você já utiliza com esses usuários, que precisam ser constantemente informados, treinados e informados. Por exemplo, a gente tem vários projetos que a gente integra o LGPD Manager ao Teams, ao Microsoft Teams, com dois objetivos. Primeiro é informar sobre uma pendência de uma aprovação qualquer dentro do sistema, ou um preenchimento de um campo qualquer, ou a execução de uma atividade que foi designada para aquela pessoa, e aí o software, através do robô com inteligência artificial, envia para o Teams daquela pessoa, ou ao contrário, nesse objetivo de treinamento o usuário dentro do Teams perguntando ao robô alguma coisa, né? Então, esse é um canal que a gente também pode fazer essa integração. Ok. Com relação à pergunta do Leonardo, esse procedimento está certo, sim, tá, Leonardo? Uma coisa que eu vejo é que, algumas vezes, os diferentes canais da organização não conversam entre eles. Só que não conversam porque os departamentos acham que aquele desafio se encerra ali. E muitas vezes, quando chega a mensagem para um canal, em outro canal, ele nem informa. Então, é necessário ter um script. Isso que você colocou aqui, ó. Quando eu recebo por um canal que não seja o adequado, eu indico qual canal certo. É isso mesmo, tá? Não tem que receber por qualquer canal. Daqui a pouco as pessoas estão deixando o pedido na portaria, encontram você na rua e falam, ó, você que é o encarregado lá do controlador, toma aqui ó, uma carta para você me responder. Não, tem um canal, existe um canal, isso está na política, tem que deixar isso claro. E realmente, a não ser que seja algo assim crítico, não responder, ou seja, pedir para a pessoa entrar pelo canal correto. E isso vale para os outros. No caso aqui, você citou a Lai, também é a mesma coisa. Por exemplo, você pode ter uma ouvidoria, um saque, pode ter um serviço de atendimento a pessoas atingidas por barragem ou por obras e assim por diante, mas não tem que misturar, não. Ou seja, o que precisa fazer rapidamente é responder. Existem alguns clientes nossos que chega currículo, chega no canal do encarregado, chega currículo, chega pedido de tipo saque, e nós fizemos com ele para que ele responda sempre automaticamente. Ou seja, chegou um currículo, ele avalia e já fala, olha, isso aqui é com RH. Chegou um pedido de saque, fala, isso aqui é no canal do saque. Chegou uma proposta de venda de alguma coisa, ele fala, isso aqui é no meu canal de procurement. Bom, então nós falamos aqui para a Marília, né, com relação a essa questão educacional, algo importante. As pessoas falam o elo mais fraco da segurança são as pessoas, mas eu acho o seguinte, pessoas preparadas, capacitadas e engajadas e conscientizadas são o elo mais forte. A pessoa que não tem o conhecimento ou que está largada lá na maré, ela realmente é o elo mais fraco. Mas se ela tem consciência, como eu falei, tá? O agente de tratamento, o atendente de telemarketing, as pessoas do RH, as pessoas que tratam com dados pessoais, não são necessariamente as pessoas que estão no topo do organograma. E elas precisam estar preparadas. E nesse sentido, né, Fernando? Desculpa, e nesse sentido, né, Fernando, quando ela fala de aferição de conhecimento, a gente também pode usar, como já fizemos, projetos cujo treinamento para você medir a aferição é projeto orientado à gamificação. Ou seja, você criar métodos lúdicos para também se engajar aqueles participantes por conta do game, né? Por conta do gamification. Sim. Tem um ponto também, né? Que quando a gente fala sobre quando a gente fala sobre avaliar o conhecimento, nós estamos tratando sobre
sobre formação, ou seja, quero fazer a aferição do conhecimento. Isso é uma coisa. A outra coisa é a aferição do engajamento, é a aferição da conscientização, que é diferente do conhecimento. Ou seja, se a pessoa está motivada, se você consegue fazer um programa de motivação, você vai passar a ter uma facilidade melhor para você chegar nos seus resultados. Muito bem. Então, vou só mostrar um exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, mostrar um caso, também, tá? Um caso que não é real, de uma avaliação de engajamento, que está aqui, ó. Essa organização tem uma nota de engajamento de 87%, tá? Aí você vê aqui que as pessoas, ó, colocaram vários comentários, ó. Eu trabalho na auditoria interna, excelente apresentação. Meu medo é cartão de aproximação, ou seja, as pessoas estão preocupadas com o cartão de apresentação. Outros aqui, elogio e tudo mais. Parabéns. Uma pergunta de cunho geral. Vários sites agregam autorizações. Então, todos esses elementos aqui são elementos que ajudam você a preparar a sua programação. Então, você vê aqui, ó, 210 pessoas, na verdade, quase 300 pessoas, consideraram, né, 310, consideraram que o evento de engajamento trazem dados importantes, são muito importantes. 283 pessoas dizem que o impacto na vida pessoal delas disso é 283. Ou seja, você já tem pessoas clamando por conhecimento de proteção de dados. E também, em termos de avaliação, isso aqui é mais a avaliação, e o impacto no trabalho, ou seja, das 310 pessoas, 67 tem impacto muito alto. O meu trabalho envolve quase que exclusivamente o tratamento de dados pessoais. Você já sabe que essas pessoas aqui são essenciais no seu programa de conformidade com a LGPD. Então, esse tipo de ação não está na avaliação de conformidade, mas é uma das recomendações que a gente faz. Faça um evento de engajamento, meça o engajamento e identifique quem são seus parceiros. Olha só, essa organização aqui, por exemplo, ela entrou sem saber quem são as pessoas que são parceiras dela. Agora já sabe, eu tenho 67 que essas pessoas aqui estão casadas com a LGPD. Mas tenho 145 que não estão casadas, mas estão ali querendo casar. Ou seja, o impacto no trabalho dela é alto. O trabalho não é exclusivo de tratamento de dados pessoais, porém os dados pessoais são importantes. E tem aqui, ó, 50 que são parceiraços. Aqui, ó. Tanto elas consideram que o impacto na vida pessoal delas é muito alto, como também o trabalho é muito alto. Então, aqui a gente tem essas 50 aqui, que são o diamante das 300 pessoas, e isso é uma amostra maravilhosa para uma visão de engajamento. Vocês podem até conversar com a área de RH com vocês. Qualquer tema, tá? O engajamento de 87% é algo assim espetacular, tá? Isso aí você não consegue em diversas causas que você precisa medir engajamento com outros assuntos e assim por diante. Muito bem. Então, para a gente concluir, tem uma última pergunta, se alguém quiser fazer mais perguntas. É isso, Marília. Eu acho que você colocou uma coisa bem importante, tá? Pessoas preparadas é o que efetivamente garante a privacidade desde a concepção. Mas eu diria o seguinte: preparadas e motivadas, e engajadas, e querendo trazer o resultado, tá? Tudo isso aí eu acho realmente que é super importante. Bom, tem mais uma pergunta. O Nicodemos perguntou: para operar essa ferramenta requer um treinamento específico? Não parece ser simples. Nicodemos, vou te falar o seguinte: a ferramenta é simples, o que não é simples são os conceitos envolvidos. Por isso que uma das recomendações que a gente fez foi exatamente de vocês terem, né? Deixa eu até colocar aqui para vocês, método, aqui que nós fizemos aqui, ó. Experiência do avaliador. Não em termos da ferramenta, de conhecer a ferramenta, mas conhecer a LGPD. Ou seja, se alguém vai avaliar a maturidade da LGPD, tem que ser uma pessoa que já passou por diversas situações. Tá? E aí, obviamente, o fato da sua equipe ser avaliada já é uma capacitação para ela. Já traz para ela, pelo menos, os elementos básicos de cobranças, de avaliação. Tá? O questionário focado, ou seja, nós entregamos o questionário está aí, está aberto para vocês.
Método, tem método para avaliação, para pontuação, para definição de prioridade. Ferramenta, a ferramenta gera relatórios automáticos, tem vários elementos aí. Considerar isso melhoria contínua e um sincerômetro alto, ou seja, é difícil, tá? Alguém que não tenha assim, experiência, não tenha feito isso outras vezes, que tenha um sincerômetro alto, ou seja, muitas vezes essas pessoas até cedem às argumentações. Então, esse que é o ponto, tá? A ferramenta é simples, porém os conceitos envolvidos são complexos e a ferramenta procura baixar essa complexidade. Se você pegar só a lei e as publicações da NPD, é difícil. Nós demoramos bastante tempo para chegar nesse modelo e achar as perguntas corretas. Okay? É isso. Esse ponto, Nicodemo, você colocou a auditoria que não é especializada em LGPD querendo auditar sobre o assunto. Isso acontece muito. Sabe o que acontece? Ela vai pegar lá o NIST Privacy Framework e vai querer aplicar o NIST Privacy Framework. O benefício é muito pequeno e para a auditoria é ruim. Então, vale a pena você realmente conversar. Conversar e estamos à disposição, tá? Qualquer um de vocês que quiserem tratar, contem conosco, podem entrar em contato conosco. Nós vamos mandar esse material, vamos mandar a gravação. Se vocês quiserem aprofundar, fiquem à vontade. Tem aí, ó, tá aí o QR Code. Vocês, quem quiser falar conosco, uma apresentação interna, entra no QR Code. A Giovana também mandou o link, tá? Vocês podem solicitar e a gente marca uma reunião com vocês. Então, essencialmente é isso. Lira, tem mais alguma coisa? Obrigado, só mais um ponto para finalizar, que é quando você fala, por exemplo, logicamente não é maturidade, mas é o grau de conformidade, ou o nível de conformidade, só para alertar que quando você, por exemplo, mostrou o exemplo lá, que é uma conformidade em andamento, a gente leva a crer que, aquilo que você falou, ou está conforme ou não está conforme. Um nível de conformidade em andamento quer dizer que você ainda não está conforme. Né? Exatamente. O modelo de conformidade, né, ele é baseado nessas três situações. Ou eu estou em conformidade, ou estou chegando na conformidade, ou estou não conforme. Uma coisa que acontece, que eu acho que não deve olhar só a nota, entendeu? Deve olhar o seguinte: o que eu preciso fazer, qual a situação que eu estou, e o que eu vou fazer para migrar da situação que eu estou para a situação que eu preciso estar. Então, acho que isso aí ajuda bastante dentro desse processo. Apontando aí para o QR Code, pessoal, vocês vão solicitar uma apresentação que a gente faz todo gosto de, antes mesmo da apresentação, estudar a empresa de vocês, e quando a gente for fazer a apresentação customizada, a gente, inclusive, dá exemplo do negócio de vocês em termos, logicamente, da LGPD, do atendimento à LGPD. É isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Soraya. Obrigado, Marília. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Nós vamos encaminhar o material para vocês, tá? Obrigado, Nicodemos. Nicodemos tem o nome de um grande cientista brasileiro.